muita gente conhece o Ed na hora que vê. Tipo aquele personagem que aparece e você fala: ok, isso aqui é Iron Maiden, sem nem precisar de legenda. Ele já foi chamado do rosto oficial da banda e até confundido com Crimson Ghost dos Misfits. Porque basicamente eles estão estampados em mais camisetas punk do que a gente consegue contar. Isso me fez pensar: de onde é que esses personagens vieram? Como eles acabaram virando tipo celebridades próprias, ao ponto de quase roubar o holofote dos músicos de carne e osso. Hoje a gente vai mergulhar nessas histórias de como esses mascotes viraram ícones culturais e tentar responder uma pergunta: será que eles ficaram maiores do que as próprias bandas? You'll take my life, but I'll take yours too! Originalmente, o Ed começou sua vida de forma bem mais humilde. Era só uma máscara de papel machê usada nos shows do Iron Maiden no final dos anos 70. E não era uma máscara tímida não. Ela tava lá no palco cuspindo sangue falso. Durante a música Iron Maiden, a banda começou a chamar ele de Ed the Hat. Dizem que esse nome veio de uma piada britânica antiga sobre um garoto chamado Ed que nasceu sem corpo, braços, pernas. Depois de anos, os médicos finalmente conseguiram dar um corpo pro menino. Aí os pais foram falar pra ele felizes: filho, temos uma surpresa pra você. E o Ed respondeu: ah não, mais um chapéu. É humor britânico, galera. Quando a banda assinou com a EMI Capitol Records, o empresário Rod Smallwood basicamente pensou: ok, vocês são ótimos, mas precisam de um mascote pra vender camiseta e causar pesadelo na criançada. E aí entrou o ilustrador Derek Riggs, que criou um punk na capa do single Running Free. O empresário olhou para aquilo e pensou: perfeito! No álbum de estreia da banda Iron Maiden, ele apareceu oficialmente inteiro. Depois disso, ele começou a evoluir mais rápido do que personagem de anime. Cada álbum tinha uma versão do Ed mais insana do que a anterior. E em alguns shows, ele literalmente ganhava a vida no palco. Chegou até ser interpretado pelo próprio Rod Smallwood, usando uma máscara e jaqueta de couro. Que, né? Nada é mais normal do que o empresário da banda virar um monstro no final de semana. Na turnê The Peace on the Road, de 82, trouxe um Ed gigante andando pelo palco com pernas de pau. Depois evoluiu para versões ainda maiores, como cenários de fundo. À medida que a popularidade do Iron Maiden foi explodindo, o Ed também virou membro oficial não remunerado da banda. Ele aparece em absolutamente tudo: álbum, single, camiseta, caneca, meia, lancheira, todas as formas possíveis e imagináveis, ajudando a reforçar a identidade visual e a temática da banda. Em mais de 50 anos de carreira, quase todo álbum ou single do Iron Maiden traz o Ed em alguma versão: vampiro, zumbi, samurai, ciborgue, faraó. Basicamente, o cara já fez mais cosplay do que muita gente na Comic Con. A única exceção é a capa de The Final Frontier, o artista Melvin Great. Juro que aquilo não é o Ed, e sim um alienígena, mas ok, parece muito com o Ed. E o mais engraçado, em termos de branding, às vezes o Ed é mais famoso do que a banda. Tem gente que reconhece o rosto dele mais rápido do que lembra o nome dos integrantes. Claro que o Iron Maiden é referenciado pela música e tal, mas se eu mostrasse essa imagem para 100 pessoas aleatórias, elas saberiam quem é. E se eu mostrasse essa outra, será que mais pessoas reconheceriam? Enquanto o Iron Maiden tem um mascote que virou a identidade da banda, Gorillaz foi além e pensou: e se ao invés de um mascote, a gente simplesmente inventar uma banda inteira que não existe e deixar todo mundo aceitar isso como se fosse normal? I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. Pra quem não conhece, Gorillaz é basicamente aquele projeto que decidiu ignorar todas as regras da música e falou: se a gente fizer tudo ao mesmo tempo e vendo o que dá. E funcionou. Em mais de 25 anos de carreira, eles continuam absurdamente relevantes por um motivo simples: eles não têm medo de misturar literalmente qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa mesmo. Eles têm música de rock alternativo, rap, heavy metal, trip hop, country, jazz, música clássica, pop, house, R&B, tudo. Por trás disso está o Damon Albarn, do Blur. O cara já trata gêneros musicais como ingredientes de pizza. Ele deve pensar: vou botar um pouco disso daqui, um pouco disso daqui, ver se fica bom. E geralmente fica. Do lado visual e criativo, o co-criador Jamie Hewlett, ele basicamente construiu o universo inteiro: história, mitologia, estética, personagem com mais lore do que muita série meia boca. Tudo isso pra ideia genial de criar uma banda virtual. Vou tentar simplificar essa novela aqui. Tudo começa com Murdoch Nichols. Ele sonha em ser um músico famoso e ele pensa: como é que eu vou me tornar um músico famoso? Fazendo um pacto com o diabo. Ele ganha o El Diablo, um baixo demoníaco. Ele passa por várias bandas, nenhuma dá certo, principalmente porque cantar não é exatamente o ponto forte dele. Já na casa dos 30 e poucos, desempregado, decide se arriscar no mundo do crime. No meio da sua brilhante carreira de quase criminoso,
ele acaba batendo com tudo na loja Uncle Norm. O impacto atinge o pobre funcionário Stuart Pott, que entra em coma e com um estrago bem sério em um dos olhos. MODOK é preso, condenado a 30 mil horas de serviço comunitário, e ainda por cima tem que cuidar do Stuart 10 horas por semana. E a história fica mais absurda. Depois os dois sofrem outro acidente. Stuart literalmente é lançado pelo para-brisa, bate o rosto na calçada, estraga o outro olho. Só que, ao plot twist, isso faz ele acordar do coma. MODOK, que claramente não sabe parar de tomar decisões ruins, que impressionado com a nova aparência do maluco, fala, caraca, ficou maneiro, decide recrutar o Stuart como tecladista e vocalista do seu novo projeto. E ele ainda dá um nome artístico pra ele, 2D. Os dois se mudam pra Essex e encontram o estúdio abandonado e supostamente assombrado que chamam de Kong Studio. Depois o MODOK conhece o Russell Hobbs numa loja de disco. O Russell é um nova-iorquino meio sobrenatural. Quando ele era criança, foi possuído. Depois de um exorcismo bem sucedido, ele tentou levar uma vida normal, indo pra escola, saindo com DJs, MCs, músicos de rua. Seus amigos acabaram sendo mortos no tiroteio. Como se isso tudo já não fosse traumático o suficiente, o Russell ainda absorve involuntariamente as almas dos seus amigos, ganhando junto habilidades de percussão, rap, hip hop. Basicamente virou um multi-instrumentista espírita. Depois de todo esse caos, ele acaba indo pra Londres pra tentar recomeçar a vida. Aí entra o MODOK, que precisa de um baterista, e decide resolver isso do jeito dele. Sequestra o Russell, leva ele pro Kong Studios. Lá ele obriga o Russell a ouvir as demos que ele tinha produzido com 2D. Curiosamente, Russell gosta das músicas e decide ficar, sendo recrutado como baterista e percussionista da banda. Depois de algumas mudanças de formação, ele bota o nome Gorillaz. O trio original soltou anúncio numa revista britânica, procurando um guitarrista, né? No mesmo dia, do nada, chega na porta deles um container vindo direto do Japão. Quando abre, tem uma menina de 7 anos, meio sem memória, segurando uma Gibson Les Paul como se fosse nada, sem falar uma palavra. Ela começa a soltar um riff absurdo, tipo, como é que isso é possível? No fim da performance, ela ainda dá um chute de karatê no ar, faz uma referência e solta só uma palavra em inglês, noodle. Pronto. Virou o nome oficial dela. E aí entra a ideia genial do Gorillaz. Os personagens não só são os mascotes fofinhos da banda, eles são a banda. O verdadeiro motor por trás disso tudo é a dupla Damon Albarn e Jimmy Westlet. Mas quem aparece mesmo são essas personagens virtuais que funcionam como celebridades de desenho animado, com atitude de rockstar e tal. Enquanto o Gorillaz reinventou completamente a ideia de como uma banda pode existir virtualmente, o Misfits foi pelo caminho oposto. Levou isso ao extremo com um único mascote tão icônico, que às vezes até parece mais famoso do que a própria banda. Alguns chamam de Finn por causa do fã clube da banda, lendário Fan Club, mas a maioria reconhece a imagem como Crimson Ghost. O Crimson Ghost era de uma série de 12 capítulos lançada em 1946, que contava a história de um gênio do crime que tentava obter um dispositivo chamado Cyclotruth, capaz de interromper toda a corrente elétrica existente. Para os fãs do Misfits, isso pode soar familiar, já que o conceito foi referenciado pela banda na música de 1997 com o mesmo nome. O vocalista Glenn Danzig e o Jerry Onley estavam basicamente naquele modo: preciso de uma arte maneira pra estampar camiseta e ficar rico vendendo merchandising. Quando esbarraram na imagem do Crimson Ghost, foi tipo, é isso! Achamos o nosso Batman! A primeira vez que isso apareceu como símbolo oficial da banda foi num flyer no show de março de 1979, no Maxi Kansas City. Mês depois, a coisa escalou rápido, o rosto do Crimson Ghost foi parar na capa do single Horror Business e pronto, acabou. Não era só mais uma imagem, era o novo rosto oficial da banda. A partir daí apareceu em flyer, álbum, camiseta. Os Misfits basicamente viraram a banda da caveira. Mais de 40 anos depois, o Crimson Ghost não é só da banda, é praticamente uma entidade própria. Virou símbolo do horror punk. E hoje, já saiu do underground faz tempo, tá na cultura pop, na moda mainstream. Até tem gente que provavelmente acha que o Misfits é nome de marca de streetwear e não conhece a banda. E é isso, qual mascote você acha que faltou aqui que é mais famoso que a banda? Coloca aí nos comentários. Qual o seu mascote favorito? Coloca aí também nos comentários, posso fazer a parte 2 aqui. E é isso, dê um like, hype o vídeo, comente, vire membro se puder. E até o próximo vídeo, galera. E